Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Ancademy, escrito por Vitor Dennis Colt, revisado por JJ Liber e narrado por Lea Farr. Seleção americana feminina de futebol perde processo por remuneração igualitária. A teoria subjetiva e a geração de valor explicam a discrepância. A seleção americana feminina de futebol, liderada pela jogadora Rapinoe, processou a Federação Americana de Futebol, exigindo 66 milhões de papeizinhos coloridos, conhecido como dólares, a títulos de danos e pagamentos atrasados, segundo a Equal Pay Act, um rabisco aleatório similar à CLT brasileira, o chicote no lombo do trabalhador. A argumentação das jogadoras é que elas não são pagas como deveriam. Segundo elas deveriam receber, no mínimo, o mesmo que os jogadores, e a quantia pedida é referente a esse valor compensado. A questão reside em saber o motivo pelo qual elas não são pagas como acreditam que deveriam. Para elas, está claro, é o gênero, uma vez que elas teriam um mérito esportivo maior que os dos jogadores masculinos. Como sempre, essas questões estão intrinsecamente ligadas à política. O mafioso democrata Joe Biden, aquele velho com sintomas de demência, já se comprometeu publicamente a ajudar a causa quando ele for presidente. Ele acha que vai ganhar do Homem Laranja Mau. Já dá pra ver que ele tá caquético mesmo. O pedido da equipe de futebol feminino dos Estados Unidos por salário igual foi indeferida por um tribunal, com o juiz rejeitando as alegações das jogadoras de que elas eram mal pagas em comparação com os homens. Mas o caso parece não ter fim, já que a representante das jogadoras afirmou que irá recorrer e tem outra audiência marcada para o dia 16 de junho, na qual outras situações serão julgadas, como acomodações em hotéis e viagens. Eu sinceramente não sei como funciona exatamente a forma de pagamento de jogadores e jogadoras americanos na seleção, mas não deve ser muito diferente do Brasil e do resto do mundo. Os pontos libertários são simples: teoria subjetiva do valor e a geração de valor. Abre aspas, o valor que os bens possuem para cada indivíduo constitui a base mais importante para a determinação do preço. Fecha aspas. Frase de Karl Menger, economista fundador da escola austríaca, responsável por refutar a ideia objetiva de valor. Como essa frase se aplica ao contexto? Simples. O valor das jogadoras para cada indivíduo constitui a base mais importante para a determinação dos seus salários. Os bens, as jogadoras, têm valor de acordo com o julgamento do mercado, ou seja, as pessoas que consomem futebol, e este julgamento é totalmente subjetivo. O que nos leva ao segundo ponto. É preciso gerar valor para que ocorra um aumento no salário, que é o preço da nossa equação. Não importa se envolve mulheres em relação a homens ou homens em relação a outros homens. A lógica é a mesma. Gere valor. Você muito provavelmente não deve conhecer o fulano, atacante do Ibis. Caso não saiba, o Ibis é considerado o pior time do Brasil, e eles se orgulham disso. Mas você muito provavelmente conhece Neymar, atacante do Paris Saint-Germain. Ele dispensa apresentação. Com certeza você sabe que eles não recebem a mesma coisa. O motivo? Geração de valor. Reafirmo, a questão salarial das jogadoras é puramente questão de geração de valor. Vou te dar um exemplo dentro do esporte em que a geração de valor venceu claramente o pensamento talvez preconceituoso. Você já deve ter ouvido falar em Ronda Rousey, ex-judoca, medalhista olímpica que se tornou uma estrela do MMA, especialmente dentro da organização UFC. Mas o caminho dela até o estrelato não foi fácil, assim como o da maioria. Pois bem, quando já estava em franca ascensão em eventos menores do circuito do MMA americano, o seu nome começou a circular na imprensa, que logo quis saber quando Dana White, presidente do UFC, iria contratá-la para seu plantel e dar início a uma categoria feminina. De cara, Dana respondeu que jamais iríamos ver mulheres lutando no UFC. Importante dizer que naquela época, ainda era difícil vermos homens lutando na televisão aberta. O MMA estava começando a explodir em seu sucesso de marketing e visibilidade. Mas o talento, o carisma, a beleza da lutadora, bem como a demanda do público, o fizeram mudar de ideia. Ronda gerou tanto valor sobre si mesma que seria burrice não tê-la contratado. Ela foi a primeira mulher a assinar com o evento e a atleta mais bem paga de toda a companhia enquanto esteve lá. Você acha que Dana White pagava milhões a ela porque ele simplesmente ia com a cara dela? Óbvio que não. Ela era rentável, dava retorno, vendia pay-per-view. Adam Smith disse séculos atrás: não é da benevolência do açougueiro, do padeiro ou do cervejeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Em bom português, quem quer rir tem que fazer rir. É importantíssimo fazer uma distinção entre o mérito esportivo e o mérito comercial, uma vez que as jogadoras americanas se valem do primeiro. Mas antes, outro exemplo dentro do MMA envolve um homem multicampeão, Demetrius Johnson.
Este cara foi um campeão longevo dos pesos moscas. Muitas defesas de cinturão em lutas emocionantes. O cara descia o cacete mesmo. Porém, nunca emplacou comercialmente. Nunca foi um astro. Nunca transcendeu o esporte. Acabou saindo da empresa pela porta dos fundos. Ninguém duvida de sua competência ou contesta os seus títulos. Mérito esportivo. Mas ele nunca gerou valor, mérito comercial, que justificasse bolsas tão gordas quanto as bolsas de Ronda Rousey, que era não apenas uma lutadora, mas uma celebridade, participando até mesmo de filmes. Voltando para o futebol, o mesmo parece acontecer com a seleção americana. Elas, sem dúvida, ganharam o mundo. São 4 vezes campeãs mundiais, têm um desempenho esportivo acima da média, inclusive quando comparadas aos homens da equipe de futebol. Mas até o presente momento, não parecem ter emplacado comercialmente. Não são atrativas, pelo menos não o suficiente para ganhar quanto desejam ganhar. Quantas vezes você viu a jogadora mais famosa delas, Rapinoe, na capa de uma revista ou em um comercial? Eu mesmo nunca vi. E preciso ser honesto, muitas mulheres que agora estão fazendo barulho em prol das jogadoras americanas, inclusive aqui em Banânia, também chamado de Brasil, tem muito disso em época de Copa do Mundo. Só assistem futebol, e futebol feminino mais especificamente, em grandes competições. E não são consumidoras regulares do esporte, dos atletas envolvidos ou de produtos esportivos correlacionados. Naturalmente, existem mulheres que gostam e consomem futebol tanto quanto os homens, mas é fato que elas são minoria. Basta olhar para o público em estádio. Neste momento, uma emissora bananense tem transmitido jogos históricos de futebol. Pergunte-se o motivo de não ter passado, e nem provavelmente vai, um jogo feminino, embora a seleção feminina já tenha ganhado títulos. A resposta é simples. Elas não geram muito valor, não têm alta demanda, não dão a audiência necessária para que a transmissão valha a pena. A primeira grande transmissão da Copa do Mundo Feminina foi ano passado, 2019. Fora isso, apenas os jogos das Olimpíadas e competições menores eram transmitidos. Alguns de vocês devem lembrar do estardalhaço que muitas mulheres fizeram sobre essa Copa Feminina, chorando porque as pessoas não assistem tanto quanto deveriam, como se demanda fosse gerada por esse tipo de birra. E pelo jeito, nem elas gostam do futebol feminino, pois passada essa Copa, silêncio. Nem se ouve mais tanto falar sobre, e nem vemos mais militância nas redes sociais por parte desse grupinho. Faça um exercício de reflexão. Quantas camisas de Marta você já viu na rua? Agora pense no número de camisa que já viu de Neymar. Qual foi o último jogo feminino que você assistiu? Eu não faço a mínima ideia. Marta tem 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Rapinoe, 2,2 milhões. Neymar tem 138 milhões. Mais do que 50 vezes mais. Imagine o impacto disso em propagandas e produtos. Tais diferenças refletem nos pagamentos. Neymar ganha dezenas de milhões, enquanto Marta e Rapinoe estão na casa dos milhares, talvez alguns milhões. A disparidade é óbvia. E o motivo? Geração de valor. Enfim, espero que tenha ficado claro que não há nada contra as mulheres, especialmente as jogadoras americanas. Sem dúvidas, elas são tão capazes quanto os homens, e no caso específico são melhores. É o que os resultados esportivos mostram. Mas não há valor objetivo, ou seja, mulheres não ganham o que ganham por serem mulheres. Nem o mesmo acontece com os homens. Eu, sinceramente, acho que em algum momento elas vão passar a ganhar mais do que seus colegas americanos, pela simples questão de que, com todo esse movimento, estão ganhando notoriedade. Quem lacra, não lucra, mas em algumas exceções, lacrar dá dinheiro sim. Provável que marcas desejem patrocinar a seleção feminina e que surjam movimentos para acompanhar os jogos. As jogadoras se tornarão relevantes, formadoras de opinião. A própria Rapinoe já é uma personalidade. Ela é gay e peitou o homem laranja mau. A mídia mainstream amou isso. Percebem? Tudo isso é julgamento subjetivo sobre o valor do indivíduo. Para que haja uma alteração, o mercado precisa demonstrar que deseja consumir mais futebol feminino, voluntariamente gastando seu tempo e dinheiro com elas. Mas isso leva tempo. Há ainda muita margem para crescimento. Não é na canetada que vai resolver a situação. Dando aqui um pequeno spoiler, não tem resolução porque não há problema. É apenas questão de ação humana. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos e ajudar esse canal, que tem um pagamento igualitário de satoshis, tanto para contribuidores masculinos quanto femininos, quanto dos outros 51 gêneros. Até a próxima!